Irmãos, louvado seja o Senhor. Vamos falar hoje sobre a aliança superior estabelecida por Jesus. Quem nos visita ou quem não tem nos acompanhado nessa série de mensagens, nós estamos estudando o livro de Hebreus. E hoje nós vamos falar no capítulo 8 de Hebreus, do versículo 1 até o versículo 6. E esse é o título que melhor representa essa passagem, que é a aliança superior estabelecida por Jesus. O texto é este. Eu vou projetar todos os textos aqui, ou a grande maioria deles, mas você que tem uma Bíblia, fica com a sua Bíblia aberta, acompanhe, verifica, porque nós gostamos muito de que as pessoas, esse barulho da Bíblia folheando é muito bonito, muito gostoso de ouvir. Então você que está com a Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta, mas aqueles que não têm, que não trouxeram, nós vamos projetar aqui. Diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura de sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quando é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superior promessa. Deixa eu voltar aqui no versículo 1 e 2, que diz: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. O autor, ele chega nesse ponto do livro, ele dá uma parada. Ele diz o seguinte: vamos ver o que nós falamos de essencial até agora. Vamos fazer um resumo do que é importante que nós falamos até aqui. E o essencial das coisas é que nós temos um sumo sacerdote, que ele ultrapassou a barreira do céu ou do véu, e está sentado à destra da majestade. Mas que resumo é este? Que Jesus celestial é esse que o autor está querendo dizer, que não era deste mundo? Primeiro, que Jesus, ele é maior do que Moisés, porque Moisés, ele era servo em toda a casa de Deus. Jesus é filho na casa de Deus. Um segundo argumento, um segundo resumo que ele faz, é que Jesus é maior do que Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote, apesar de ser uma pessoa abençoada, ser um sumo sacerdote, ele era um pecador, ele carecia da graça de Deus. Jesus, como sumo sacerdote, ele não era pecador e ele não era mortal. Arão era pecador e mortal, por isso que Jesus, ele se torna superior a Arão. Outra essência, que Jesus é superior a Josué. Quem foi Josué? Josué, depois que Moisés morreu, foi aquele homem que levou o povo para a terra prometida. Por que Jesus é superior a Josué? Porque o descanso que Josué deu para o povo de Israel é um descanso provisório, não é um descanso final. Ele leva o povo para a terra prometida como o povo que ia descansar, passou o Jordão e entrou na terra prometida,
mas não é o descanso final. Por isso que Jesus é superior a Josué. Enquanto Josué deu um descanso provisório para o povo de Israel, Jesus nos dá um descanso eterno. Jesus é maior do que os anjos, porque os anjos, eles são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão herdar a vida eterna. Esse é o papel dos anjos, espíritos ministradores. Possivelmente nessa época, alguns desses irmãos estavam adorando ou estavam cultuando a anjos, e o autor diz: não, anjos não é para ser cultuado, anjo não é para ser adorado. Anjos são espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que hão de herdar a terra, ou seja, o povo de Deus. Por que Jesus é maior do que os anjos? Porque Jesus não é esse espírito ministrador, Jesus é a vida eterna. Jesus ainda é maior do que os sacerdotes levíticos, porque enquanto eles ofereciam sacrifícios diários e anual, Jesus oferece uma única vez o seu sacrifício e para todo o sempre. Então, por isso que Jesus também é superior aos sacerdotes levíticos. Por que o autor vem trazendo essa superioridade? Justamente porque tudo isso que eu falei para vocês, Arão, Moisés, Josué, os anjos, os levitas, isso era muito importante naquele contexto que estava acontecendo. Só para trazer mais uma informação, nós estamos falando de judeus que haviam sido convertidos ao cristianismo, estavam sendo perseguidos de forma feroz. Muitos deles possivelmente tinham voltado para o judaísmo, muitos deles já tinham perdido os seus bens, os seus empregos, as suas famílias, e possivelmente alguns deles já tinham morrido, sido mortos por causa da perseguição. Então, este é o contexto do livro. Por isso que o autor está dizendo: não voltem ao judaísmo, não voltem para os rituais antigos, fiquem firmes, porque não há nada superior a Jesus Cristo. Ele é maior do que tudo isso que os rituais do judaísmo apresentavam como sendo essência. Então, esse é o resumo que o autor faz. E o autor, ele estabelece que Cristo é sumo sacerdote, e ele argumenta que o seu sacerdócio é um sacerdócio celestial, diferente do sacerdócio levítico, que era um sacerdócio terreno, mundano no sentido deste mundo, diferente do sacerdócio de Cristo, que é um sacerdócio celestial. E como celestial, e como sacerdócio celestial, ele, a partir deste momento, ele volta para o Pai, que é o lugar dele. Se você prestar atenção no próprio livro de Hebreus, no versículo 3 do capítulo 1, ele diz que depois de fazer a purificação dos pecados, Jesus se assentou à destra da majestade, ou seja, ele volta para o seu lugar. E que isso é importante? Esse dizer, por que o autor fala deste ponto que depois de ele fazer a purificação, ele senta à destra? Isso cumpre, irmãos. Eu achei interessante uma fala de um irmão essa semana que diz assim: a Bíblia, ela não é caixinha de promessa. Sempre das caixinhas de promessa que a gente tinha antigamente, você pegava um versículo, Deus, fala comigo. Você pegava um versículo, acho que Deus errou, colocava e pegava, não, vou pegar o outro que eu acho que vai ser melhor. A Bíblia não é caixinha de promessa, a Bíblia são narrativas, são histórias, são sequências. Então, quando ele diz aqui que ele se assentou à destra da majestade, isso está cumprindo uma profecia que está no Salmo 110. Então não é algo, o que aconteceu? Não, a Bíblia é uma narrativa, ela vem se cumprindo com o passar do tempo. O Marco já falou aqui, e é interessante a gente lembrar, que a revelação de Cristo ela é gradativa. Se você pegar lá do Velho Testamento, eles tinham uma revelação do Filho, mas hoje nós temos uma revelação mais completa. Nós sabemos quem foi, como nasceu, onde nasceu. Se nós não tivéssemos o Novo Testamento, nós estaríamos batendo cabeça aqui para saber, por exemplo, onde que Jesus nasceu.
Ah, foi no Egito, foi em Belém, foi em Cafarnaum, aonde foi? Mas o Novo Testamento vem e explica para nós aonde que é. Então, esse assentado à destra da majestade, ele cumpre uma profecia de Salmo 110:1. Quer ver? Davi dizendo: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. É o cumprimento da profecia. Por isso que Jesus Cristo se assenta à direita da majestade. No capítulo 5 do mesmo livro de Hebreus, ele diz o seguinte, que ele, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O que isso é importante para nós? Importante que mais para frente, eu já falei isso em outros estudos, que hoje quando nós clamamos ao Senhor na mediação de Cristo Jesus, Ele sabe o que você está pedindo, Ele sabe o que você está passando. Ah, mas será que ninguém me compreende? Ah, você está enganado, o Senhor sabe o que você está passando, seja qual for a tua aprovação, qual for o teu problema. Por quê? Porque ele aprendeu, mesmo sendo Deus encarnado, sendo filho, ele aprendeu pelo que sofreu, pela obediência. E agora ele retorna para o céu para ser glorificado com a glória que ele tinha antes de ser encarnado. O que Moisés estabeleceu sob a lei não é celestial, portanto desaparece, ou seja, o sacerdócio levítico. E a ascensão de Jesus Cristo, a subida de Jesus Cristo aos céus, irmãos, ele não só remove o escândalo da cruz, mas também aquela humilde condição que ele assumiu quando ele se encarnou. Ou vocês acham que quando Jesus Cristo se encarnou, ele foi glorificado? Foi uma humilhação para ele se encarnar e passar pelas mesmas situações que nós passamos. Nós não podemos esquecer que nós estamos falando da segunda pessoa da Trindade. Nós não podemos esquecer que nós estamos falando daquele por quem o mundo foi feito por ele e para ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nós não podemos esquecer que nós estamos falando do Senhor. Nós não podemos esquecer que nós estamos falando do Filho de Deus, o mediador Jesus Cristo. Então, a encarnação dele é humilhação. E quando ele volta ao Pai, ele acaba com essa humilhação. Além dele romper com o escândalo da cruz, por que ele foi para a cruz? Irmãos, ele foi para a cruz para perdoar os nossos pecados, para levar o seu pecado naquela cruz, para fazer você morrer com ele, inserido no corpo dele. E quando ele ressuscitou, ele te deu uma nova vida na ressurreição dele. Por isso que a Bíblia diz: eis que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é novo nascimento, é uma nova vida com Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. A gente cita aqui constantemente Romanos 6,6, que diz assim, ó, saibam disso, ou sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, ou o meu, coloca na primeira pessoa, foi crucificado com ele o meu velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e eu não sirva mais o pecado como escravo. Se você crê que Jesus Cristo é o teu Salvador e o teu Senhor, você pode falar isso. Você pode falar, eu não sou mais escravo do pecado, eu tenho outro dono, eu tenho outro Senhor, aquele que me comprou com o seu sangue, que é Cristo Jesus. Este que é o mediador de uma superior aliança, uma aliança celestial e não uma aliança terrena. E a ascensão de Jesus ainda, eu estou no versículo 1 e 2, aos céus ele teve dois aspectos distintos. Primeiro, o Pai restaurou a glória pertencente ao seu Filho divino antes da sua encarnação divina. Olha o que nos diz o livro de João, capítulo 17, versículos de 1 a 2, a respeito desse assunto. Repetindo, o Pai restaurou a glória pertencente ao seu Filho, a glória que ele tinha. Um dos versículos que diz isso. João, capítulo 17, versículos 1 e 2. Diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, ele estava fazendo um diálogo ali, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica
a teu filho, para que o teu filho glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Pai, glorifica o teu filho. Glorifica o teu filho. Um pouco mais para frente nós vamos ver um outro versículo que ele diz assim: glorifica o teu filho com a glória que eu tinha contigo antes da fundação, ou antes de eu encarnar. E o segundo ponto aqui, Cristo foi glorificado como nenhum outro ser humano jamais havia sido glorificado. Nenhum ser humano foi glorificado como Cristo, homem, foi glorificado. E quando Jesus subiu ao céu, tomou o seu lugar no trono, à destra de Deus, conforme nós lemos esse primeiro versículo do capítulo 8. Isso veio a cumprir a profecia feita a Davi, uma outra profecia feita a Davi. Como eu disse, Bíblia é narrativa, por isso que quando a gente lê Bíblia, não dá para pegar um texto, esse versículo aqui diz isso. Não, a gente tem que ler muito, leia para trás, leia para frente, para a gente saber o que diz o contexto. Quando ele diz aqui que Jesus foi ao Pai, subiu, cumpre uma outra profecia feita a Davi, que diz o seguinte, que um dos seus filhos se sentaria no trono para todo o sempre. Não um filho carnal, mas da descendência de Davi. Então a Bíblia vem se cumprindo no decorrer da história. E outra coisa, irmãos, a ascensão de Jesus ao céu nos remete a pelo menos 4 fatos importantes. Aqui os irmãos me perdoam que talvez eu vou precisar ler aqui alguma coisa. Mas, no mínimo, 4 fatos importantes nos remete à ascensão de Jesus ao céu. Primeiro, ao entrar no céu, Jesus foi entronizado no lugar mais alto no céu, exceto um lugar, o trono do Pai. Quando ele foi aos céus, quando ele subiu, ele está sentado à destra da majestade, ele está entronizado no lugar mais alto, exceto o trono do Pai. Ele recebeu a soberania que lhe era devida sobre a criação, e portanto no devido tempo pode salvar a todos os que nele creem. Vocês lembram que eu li aqui o 17:2? Dá uma olhada lá, está aqui no projetado aqui, olha o final que diz: a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Quem deu? O Pai deu. Por isso que eu estou dizendo aqui, ele recebeu a soberania que lhe era devida sobre a criação, e portanto, no devido tempo pode salvar a todos os que nele creem. Queridos, nós não nos salvamos a nós mesmos. Isso não é um ato da nossa força. Nós somos salvos pelo Senhor, e isso de graça, pela graça, mediante a fé. A minha obra, a tua obra, o meu músculo, o teu músculo, a minha força, a tua força, não é suficiente para você ser salvo, ou para mim ser salvo. A nossa salvação, ela é proporcionada pelo Senhor, e de graça. Por isso que é aquele que lhe deste. O Senhor é que nos salva. O Senhor é que faz isso, e de graça, através de Cristo Jesus, que nos comprou pelo seu sangue derramado naquela cruz. Um outro ponto. Quando Jesus subiu ao céu, ele e o Pai enviaram o Espírito Santo, que consola a igreja. Essa ação do Filho com o Espírito, ela funciona numa perfeição tão grande que em muitos lugares a Bíblia chama o Espírito Santo de Espírito de Cristo, o Espírito do Filho. Então, se alguém pensa que há um confronto, um jogo de palavras, ou ciúmes entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo para saber quem é maior, isso é coisa de homem. Na Trindade não existe essa um manda mais, outro manda menos. Não, todos trabalham da mesma forma, não há autoridade maior. Tanto é que o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo. E o Espírito Santo muitas vezes é chamado de Espírito do Filho, ou Espírito de Cristo. Um outro ponto,
por meio do Espírito, que Cristo está presente na igreja. Um terceiro ponto, Jesus continua acessível a todos os que oram ao Pai mediante ele. Eu já ouvi alguém falar assim, nossa, mas Deus está tão longe, né? Como é que a gente pode falar com o Pai? Jesus continua acessível a todos aqueles ou todos nós que oramos ao Pai na mediação dele. Irmãos, eu já falei isso aqui uma vez, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, mas eu vou falar de novo. Quando nós fazemos a nossa oração, e nós terminamos ela assim, ó, em nome de Jesus, não é para dar um grande finale na oração, não é para terminar a oração bonito, não é para fazer, olha como é que eu terminei, não, eu estou dizendo, na vontade do Senhor. Quando eu digo, em nome de Jesus, eu estou dizendo, Senhor Jesus, seja feita a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, e não a minha. Então, irmãos, Jesus continua acessível a todos os cristãos que oram no nome dele e na vontade dele. Ele ministra diante do Pai em nosso favor. Olha que interessante. Ele ministra diante do Pai em nosso favor. Ele, de repente, o Marco pisa na bola, aí alguém, Marco, não tem chance não, Jesus. Pai, eu derramei meu sangue pelo Marco. Amém. Eu derramei meu sangue por ele. Eu sei o que é isso aí. Eu já comprei o Marco pelo meu sangue, eu derramei lá na cruz por ele. Pode perdoar. Eu estou fazendo aqui que não está na Bíblia, mas só tentando imaginar como é que seria esse negócio. Mas o certo é que o Senhor intercede por nós diante do Pai. E o privilégio de nós cristãos sermos unidos a Ele na sua morte e ressurreição. Também somos unidos a Ele no seu reino celestial. Este sacerdote, Jesus Cristo, ele se assentou. E o Marco deu no início aqui ele já falou que, por que ele se assentou? Nenhum sacerdote se assentava ao lado do rei. Se você vê no Velho Testamento, os sacerdotes tinham os seus lugares, o rei tinha o seu palácio, o lugar onde ele se assentava. Nenhum sacerdote ou sumo sacerdote na história se assentava ao lado do rei. O único sumo sacerdote que está sentado à destra da majestade é Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Jesus, irmãos, ele não se assentou porque ele estava cansado. Nós temos a impressão de que eu vou me assentar para eu dar uma descansadinha aqui, porque eu já trabalhei demais, então eu estou cansado, eu vou me assentar. Jesus não se assentou porque ele estava cansado, mas ele se assentou no sentido de que ele havia terminado. Este é o sentido de que ele se assentou, de que ele já tinha terminado. Se nós olharmos no contexto do livro de Romanos, o que ele terminou? Ele terminou todo e qualquer sacrifício. Depois de Cristo não precisa mais ter sacrifício. Eu não preciso mais fazer sacrifício de animais. Eu não preciso mais fazer ofertas para perdão dos pecados, porque o Filho de Deus, ele fez isso uma única vez e para todos sempre. É nesse sentido que ele se assentou. Ele fez isso, irmãos, e na cruz do Calvário, ele deu um brado nesse sentido, quando ele diz, está consumado, está terminado, não precisa fazer mais nada. Olha o que ele diz aí sobre a glória dele, o texto que eu falei de João, capítulo 17, versículo 4, que diz: eu te glorifiquei na terra, Jesus orando ao Pai, consumando aquilo que eu acabei de falar, está consumado, está terminado, consumando a obra que confiaste para fazer. O Pai deu uma obra para o Filho, e o Filho consumou a obra. E agora, ó Pai, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ele volta para o Pai e ele clama ao Pai, e o Pai o glorifica com a mesma glória que ele tinha antes que houvesse mundo. Isso é maravilhoso. E toda a autoridade, irmãos, nós vimos na palavra do Senhor que toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo. E nesse sentido ele está sentado para quê? Para julgar.
Se você pegar o Velho Testamento, toda a autoridade, quando ia julgar, ele se assentava. E Cristo, da mesma forma, se assentou como rei que ele é. E isso nós observamos também no livro de João, no capítulo 5, versículo 22 e 23, aonde é dado a autoridade a Cristo para julgar. Olha lá o que diz a palavra. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo por que honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Cristo está sentado no trono justamente para julgar, porque além de sacerdote, ele também é rei. E este texto, ele mostra a igualdade entre o nosso Senhor, o nosso Salvador e o Pai. Nas obras, no amor, na sabedoria, na autoridade de julgar, na honra e na vida. Tudo está interligado entre o Filho, o sumo sacerdote e o Pai. Não há diferença entre um e o outro. E mais um ponto a respeito dessa ascensão, que os sumos sacerdotes levíticos ou levitas da época, quando eles iam sacrificar, eles sempre ofereciam sacrifícios em pé. Por que eles ofereciam sacrifício em pé? Porque nunca terminava. O sacrifício era todo dia, o sacrifício era semanal, era mensal e o sacrifício anual. Os sumos sacerdotes, eles não sentavam para oferecer o sacrifício, porque era um sacrifício contínuo. O povo pecava todo dia, e todo dia o povo trazia animais para ser sacrificado. Eles mesmos pecavam todo dia, então não havia razão para sentar. Essa é a diferença entre o Cristo que se assentou e os sumos sacerdotes que ficavam em pé diariamente. E como ministro do santuário, além de ser sumo sacerdote, ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, ou o Senhor construiu e não o homem. Isso é maravilhoso. Jesus não somente se assentou à destra da majestade, mas também no santuário, e não somente isso, mas também no verdadeiro santuário. O que significa isso, irmãos? O que significa isso no verdadeiro santuário? A Bíblia nos dá a impressão de que existe um tabernáculo no céu, um espaço. Eu não sei se isso é real, eu não sei se é eu não sei, mas a Bíblia fala que ele está sentado à destra da majestade, no tabernáculo que é o verdadeiro tabernáculo, um local no céu sagrado, onde Cristo tem o seu trono. E o interessante é que Isaías viu esse trono. Isaías viu esse trono, lá no livro de Isaías, no capítulo 6, do versículo 1 a versículo 3, Isaías vê esse trono. Olha lá o que ele diz. De 1 a 3 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. A seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Queridos, quem é que Isaías viu? Viu Jesus, o Senhor sentado no seu trono. Foi isso que Isaías viu. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Esse tabernáculo, ele não foi construído por homens, ele foi construído por Deus. Esse tabernáculo não se destrói com o tempo, não é como o tabernáculo que Moisés fez lá com a tenda, não é o templo de Salomão que foi destruído depois. Esse daqui não será destruído jamais, porque esse daqui não foi feito por mãos humanas. Vamos lá, Hebreus 8:3. Diz assim: pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Isso aqui é impressionante. Os sacerdotes faziam sacrifícios, eles ofereciam dons
e sacrifício. O que eram dons? Eram dádivas, eram os animais que se traziam para oferecer. E eles tinham que ter isso para oferecer. Mas há um detalhe de suma importância aqui, que os sacerdotes, eles tinham que oferecer. Se eles tinham o que oferecer, que eram os animais para fazer o sacrifício, então este sumo sacerdote, Jesus Cristo, para ser o sumo sacerdote, então ele também tinha que ter alguma coisa para oferecer. Como é que ele poderia ser um sumo sacerdote se ele não tivesse o que oferecer? E aí, o que ele ofereceu? Cristo se ofereceu a si mesmo. O sacrifício foi ele. O sacrifício foi ele que fez. Enquanto os sacerdotes ofereciam os animais no altar do templo, Jesus Cristo se ofereceu no altar do Gólgota, lá no Monte da Caveira. Jesus entregou-se a si mesmo, e ele fez isso espontaneamente. Ninguém o forçou a fazer isso. E nós vemos isso no livro de João, no capítulo 10, versículo 17 e 18, onde ele fala sobre a espontaneidade da sua oferta, de que não foi necessário alguém levá-lo forçosamente para o Calvário ou para a cruz. Isso ele fez por amor a mim. Isso que me choca, me emociona, me dá vontade de nem fazer que nem antigamente, rasgar a roupa e jogar cinza na cabeça, porque isso que é impressionante. Olha o que diz João 10, de 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi do meu Pai. É para acabar com a gente, né? Não é? Eu não dou, ninguém toma não, entendeu? Eu fui para aquela cruz porque eu quis, para salvar você, Marco, para salvar você, Célia. Amém? Pois é, irmãos, ninguém forçou, ninguém diz, eu fui porque eu quis, eu tenho autoridade para entregar e para reassumir. Foi isso que ele ofereceu, a sua vida. Foi isso que ele ofereceu, por isso que ele é sumo sacerdote. Ninguém poderia agir contra a vida de Jesus Cristo. Ninguém. Se ele mesmo não permitisse. Deus é autor da vida e somente ele pode tirar. E aqui, irmãos, nós percebemos desses 2 versículos que nós lemos aqui, que não há conflitos entre o pai e o filho. O pai não disse, você é obrigado a ir, não vou, vai, não vou. Não há conflitos entre o pai e o filho. Há um consenso. O filho obedece o pai, à vontade do pai, de maneira espontânea e diligente, sabendo que ele mesmo fez isso porque ele quis fazer, e não porque alguém quis forçá-lo a fazer. Hebreus, dando continuidade, capítulo 8, versículo 4 a 5, diz assim: Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura de sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído. Assim como foi Moisés, divinamente instruído. Quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Ah, Senhor, que coisa. Irmãos, por que o texto diz que se ele estivesse na terra, nem sacerdote ele seria? Porque Jesus, ele não era da tribo de Levi. O sacerdote, Deus diz isso, Jacó tinha 12 filhos. Deus diz o seguinte, uma tribo, eu vou separar essa tribo e essa tribo vai ser, o trabalho dela vai servir no templo, vai cuidar do templo, vai matar os animais, vai oferecer sacrifício, vai limpar toda a sujeira dos animais, vai cantar louvor. Essa tribo vai ser a tribo dos levitas. Não era possível alguém ser sacerdote, sumo sacerdote, se não fosse descendente dos levitas. Só que Jesus não era da descendência dos levitas. Jesus é da tribo de Judá.
Por isso que o texto diz, se ele estivesse aqui, nem sacerdote ele seria. Só que Jesus é sacerdote não através de uma linhagem humana, segundo a tribo de Levi. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que nós lemos, já estudamos sobre isso, ou seja, uma ordem superior, além dos levitas, uma ordem perfeita, uma superior aliança da ordem dos sacerdotes humanos ou mundanos da época. Por isso que o texto diz que, se ele fosse daqui, se ele fosse seguir as regras do mundo, as regras da lei, ele nem sacerdote seria. Mas como ele não segue as regras normais, ele é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí o versículo 5 dá um nó no cérebro, quando ele diz assim, os quais ministram em figura de sombra das coisas celestes, assim como Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois se diz, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado do céu. Como assim figura? Como assim ministra sobre figuras e sombras? Como assim? O tabernáculo, como nós disse, levantado por Moisés e depois por Salomão, a impressão que dá, e não é impressão, é verdade, eles são cópias, eles são maquetes de um tabernáculo que existe no céu. Por isso que Deus diz assim para Moisés, faça do jeito que eu estou mandando você fazer. Só que existe um original, existe um eterno, um celestial. Então, todos, não que eles fossem falsos, não. Deus manifestava a sua glória no tabernáculo, Deus manifestava a sua glória no templo, mas eram coisas humanas que apontavam para um tabernáculo celestial, eterno, verdadeiro, original. Por isso que quando Moisés faz o tabernáculo, ele é inspirado para fazer de acordo com o que ele viu lá no monte. Mas quando que ele viu no monte? Ele viu esse tabernáculo no monte quando ele subiu no monte de Deus para pegar as tábuas da lei. E ali, isso está lá, eu não vou colocar aqui, mas está lá em Êxodo 25, 40, quando Moisés sobe no monte e Deus fala justamente esse versículo para ele, faça de acordo com o que você está vendo. Ou seja, existe um tabernáculo celestial lá no céu, e não havia margem, não tinha margem nenhuma para Moisés fazer diferente daquilo que Deus estava mandando ele fazer. Moisés não tinha autonomia para dizer, não, vou fazer mais 2 portas aqui. Não, você vai fazer do jeito que o Senhor mandou você fazer. O que nos remete isso? Que o Senhor está no controle de todas as coisas. Até mesmo na construção de um tabernáculo mundano com lona, com cordas, com, sei lá, o material que ele usava na época, até nisso o Senhor tem o seu cuidado, até nisso o Senhor tem cuidado, quanto mais na sua vida, irmão, quanto mais na minha vida. E caminhando para o final, agora o último versículo, diz assim, agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quando é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superior promessa. De que aliança que nós estamos falando? De que promessa que nós estamos falando? Queridos, todas as alianças que Deus fez com o homem no Velho Testamento, todas as alianças apontavam para a única e nova e verdadeira aliança. Deus fez aliança com, não sei se eu lembro aqui todas, com Adão, fez com Noé, fez com Abraão, fez com Moisés, fez com Davi. Todas essas alianças, elas eram cópias da verdadeira aliança feita em Cristo Jesus. Da mesma forma que o tabernáculo ou o templo, eles eram sombras de um verdadeiro, essas alianças eram sombras da nova e verdadeira e definitiva aliança, que foi Cristo Jesus que fez. Sobre o fim da antiga aliança e a substituição da nova aliança. Sobre essa situação, nós vamos estudar no próximo, que é do versículo 13 e em diante. Mas Jesus, ele foi feito
através de uma superior aliança, uma aliança diferente daquela aliança feita com os homens. Muito bem. E agora, o que nós podemos aprender com tudo isso que nós falamos? Foi muita informação, foi coisas interessantes. O que eu posso aprender com isso? O que eu posso aplicar na minha vida? O que isso serve para mim? Primeira coisa. O escritor estava falando para aqueles irmãos, dizendo o seguinte: meus queridos, ele não fala meus queridos, mas ele estava falando assim: olha, pessoal, vocês agora têm o original. Vocês agora têm o original. Não fica na fotocópia, não. Entendeu? Não fica na maquete, não. Fica no original. Vocês têm o Senhor. Vocês têm aquele que fez o sacrifício único e definitivo e verdadeiro. Por que você quer voltar a matar bicho? Primeira coisa, por que você quer voltar a sacrificar? Os seus pecados já foram perdoados. Você não precisa fazer mais oferta, não, meu querido. Isso serve para você. E serve para mim. Você não precisa mais fazer o sacrifício, não. O seu sacrifício agora é de louvor, querido. O seu sacrifício agora é de agradecimento. Esse é o seu sacrifício. Não é mais de matar bicho, não. Você não precisa levar mais um casal de pombinha lá e dizer: o Senhor, pequei, mata aí para mim. Não. O sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. E ali foi perdoado os teus pecados. Você não precisa fazer mais isso, não. E mais uma coisa que você precisa aprender, e serve para mim e para você, que os sacerdotes, eles morriam de tempo em tempo. Por isso precisava de uma tribo toda. Porque eles morriam. É verdade. Eles precisavam de uma tribo inteira porque eles morriam. Eles pecavam. E a razão por que eles morriam é porque eles pecavam. Porque através do pecado entrou a morte, não é isso que diz a Bíblia? Então, se eles morriam é porque pecavam. Só que o teu sacerdote, ele não pecou e não morre. Ele vive eternamente. O sacerdote de antigamente, meu querido, ele não sabia o que você passava. Este sumo sacerdote sabe o que você passa. O sacerdote de antigamente, ele não podia interceder por você, a não ser que ele ia lá, matava o bicho e tal. Mas esse sacerdote, ele sabe o que você passa e ele intercede por você e por mim. A Bíblia diz que ele é o nosso advogado e dos bons, entendeu? Ele intercede por mim e por você. Vocês conseguem ler aqui Atos 17, 11? Por que isso, irmãos? Porque tem muito evangelho cópia aí fora. Tem muita gente querendo ensinar um evangelho, mas está só na sombra. Então eu vou dizer para você, faça isso inclusive dessa pregação aqui. Analisa a palavra de Deus. Não seja enganado por falsos evangelhos, falsos profetas. Não seja enganado por cópias, por maquete de evangelho. Busque o Senhor. Verifica se o que está sendo pregado é verdade. Examina onde, meu filho? Examina na tua palavra, na Bíblia. Era isso que ele estava falando para aqueles... Quando ele fala para aquele povo lá, olha o que está dizendo na palavra. Era mais ou menos assim, olha na sua Bíblia o que está dizendo. Eu estou falando de um Jesus que está na sua Bíblia. E a mesma coisa eu falo para vocês. Irmãos, e para terminar. Quando alguém lhe propor conhecer ou adorar um personagem dizendo que também trata-se de uma grande pessoa que fez isso ou aquilo, um santo, uma santa, um guru, um líder de uma religião, uma seita, enfim, qualquer coisa. Aí você fala assim, como é que eu faço? Aí você pergunta para ele assim, está sentado à destra da majestade? Não, então é falso. Então não quero. Está sentado à destra da majestade? Não, então é cópia. Então eu não quero. Eu tenho o original. Eu não preciso da cópia. Eu não preciso de mais nada. O sacrifício de Jesus Cristo foi, é e será suficiente para todos nós. Eu termino citando o que Paulo ensinou no livro de Gálatas. Se alguém vos pregar um outro evangelho
que vá além desse, seja bonzinho. Não, seja anátema. Seja anátema. Irmãos queridos, nós vivemos numa época onde muita gente tenta nos enrolar, nos ludibriar com coisas copiadas, fotocopiadas. Então presta atenção, fica com o original. O original está aí na tua palavra, na Bíblia que você tem. Clame a Ele, que Ele vai mostrar. Clame ao Espírito Santo, que Ele vai dizer para você o que é certo e o que é errado. Amém? Que o Senhor nos abençoe.